Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Já lhe paz, teu Espírito enviaste, meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Muito bem, irmãos. Chegou a hora da mensagem, da palavra de Deus, que nos alimenta os nossos corações, E é um momento assim muito especial para cada um de nós, Vamos abrir o coração e deixar que o Espírito Santo possa usar desta palavra para nos falar. E Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Nós não queremos ouvir coisas já pré-determinadas, segundo as nossas vaidades, os nossos corações enganosos, Mas aquilo que Deus quiser falar conosco. E às vezes, ao contrário do que muitos podem pensar, Deus fala conosco como um pai fala com um filho, que muitas vezes tem que advertir, admoestar, falar com firmeza, não é? E é muito bom quando nós permitimos que Deus nos fale desta forma. A Bíblia diz que Deus fala conosco com 3 propósitos: ou para consolar, para edificar e para repreender. A Bíblia fala que a repreensão no presente momento não traz alegria alguma, mas depois produz um fruto pacífico àqueles que por ela são admoestados, Como um pai ama o filho, muitas vezes e o repreende, esse é o pai que realmente ama o filho. Assim Deus é para conosco. Mas antes de nós lermos a palavra e fazermos algum comentário, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuemos orando pelo pastor Alex, O pastor Alex está em casa convalescendo, graças a Deus, está se recuperando. Ontem nós nos falávamos ao telefone, ele já estava bem melhor, graças a Deus. A fase pior do seu confinamento, o isolamento, já havia passado. Vamos continuar orando por ele, pelo pastor Caio. O pastor Caio havia me sinalizado que também estava com esse problema, e ele, ainda mais que trabalha no sistema de saúde, precisa das nossas orações. E vamos continuar orando por muitos outros irmãos. A igreja, que está passando um longo tempo sem congregar. Isso é um fato inédito na história da igreja no Brasil. Vamos orar. Deus está trabalhando nesse tempo. Deus está trabalhando nesse período. Vamos orar por aquelas famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos nessa situação toda que nós estamos passando. Mas antes nós vamos orar e pedir a Deus a sua bênção ao lermos a sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela tua bendita palavra que agora vamos compartilhar. Que ela seja instrumento, Senhor, um instrumento de edificação, de alegria para os nossos corações, que o Senhor sabe que muitas vezes carece dessa bênção, dessa graça, que essa palavra que é poderosa, diz, Senhor, a tua própria palavra, que é como uma espada afiada de 2 gomos, dois fios, 2 cortes, e ela penetra profundamente, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que ela venha nesta tarde e noite nos edificar, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. O texto para o qual eu quero levá-los a pensar é 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé,
pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Assim, sabe livrar da tentação os piedosos. Graças a Deus. Bem, a palavra de hoje sugere-nos 2 coisas importantes: livramento do Senhor e uma coisa muito específica, o cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos um Deus que é vivo. Nosso Deus não é morto. Alguns falam em religião. O nosso tema aqui não é religião. Estamos falando de Jesus. E o nosso relacionamento com o Senhor Jesus é algo tão real e tão próximo. Isso nos traz uma segurança tão perene, não é? Seja em que situação for, seja na enfermidade, seja no sucesso, seja no insucesso, seja na própria morte, o nosso coração está consolado. Não era assim antes, mas nós temos essa consolação que vem de Deus a partir da nossa fé nele. Quando cremos em Jesus, quando cremos que Ele veio a este mundo, quando cremos que Ele desceu da sua glória do céu, se fez homem, habitou entre nós e morreu por nós, ressuscitou para chancelar toda a obra redentora. Quando cremos nisso, somos as pessoas mais felizes do mundo. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados que creem desde já. Bem-aventurados que não viram e creram. Então Deus está te convidando a crer desta maneira. Não é a crer não é crer num sistema religioso ou numa denominação. É crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Quando cremos, somos assim abençoados. E a palavra de Deus, lida nessa tarde, ela está nos reportando a 2 situações que eu gostaria de comentar com vocês. O ponto principal aqui é no finalzinho, quando diz assim: e assim como Deus livrou ao justo Ló do convívio daqueles homens ímpios de Sodoma e Gomorra, assim também sabe o Senhor livrar da tentação aqueles que, os piedosos, os que o temem. Então, o ápice do escrito aqui de Pedro é falar sobre esse livramento, sobre essa guarda, sobre esse cuidado, sobre esse amor que Deus tem para conosco, de cuidar de nós a ponto de nos guardar, de nos livrar. A Bíblia chama de os piedosos. Quem é piedoso? Nós vamos nos ater aqui ao texto. Primeiro fala de Noé e depois fala de Ló. Fala de dois acontecimentos lá atrás que são históricos, né? Até mesmo quem não tem afinidade com a Bíblia, afinidade com a palavra de Deus, vai reconhecer esses 2 momentos da história. O primeiro é o dilúvio. Gênesis capítulo 6, a Bíblia está dizendo que Deus resolveu eliminar, destruir a criação que ele fizera por causa da corrupção que estava generalizada entre os homens, já no livro de Gênesis. A Bíblia diz lá que o Senhor falou assim: me arrependi de ter feito o homem. Claro que esse arrependimento não é um arrependimento segundo os nossos conceitos, até porque Deus já sabe o que vem pela frente, né?
Deus estava, na verdade, decepcionado com o caminho que o homem havia escolhido para ele, que era um caminho de pecado. Deus preparou um caminho de justiça. Deus preparou a árvore da vida, um jardim para que o homem pudesse viver. Deus preparou tudo perfeito, mas o homem preferiu o pecado, a corrupção, o afastamento de Deus. E aí, nesse instante, Deus diz assim: vou destruir o homem que fiz. Vou mandar um dilúvio. Naquela ocasião, não havia chovido sobre a terra. A chuva era algo inédito. A Bíblia fala no livro de Gênesis que a terra era regada por um vapor que subia da superfície. Quando Deus disse a Noé: Noé, prepara aí uma arca que eu vou mandar uma chuva. Mas chuva do céu? Vai cair água do céu, Senhor? Vou mandar um dilúvio, uma aguaceira, e todos vão perecer. Mas aqueles que estiverem dentro da arca que você vai construir, eu vou dar livramento. 120 anos levou para aquele homem construir aquela arca. E a Bíblia fala que a cada martelada, cada motejo que se dava naquelas tábuas, era uma mensagem, era uma advertência. E eles passavam, olhavam aquele homem meio louco, né? Ele era tido como louco, construindo uma embarcação. E eu acho que eles pensavam: esse velho está caducando, né? Porque nunca choveu, ninguém sabe nem o que é a chuva, a gente só sabe o que a palavra significa. Mas olha, quando chegou o tempo, a Bíblia fala que ele entrou com mais 7 pessoas na arca, com os animais que Deus havia mandado ele colocar lá. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. E quando começou a cair os primeiros pingos de chuva, o povo se lembrou da pregação de Noé. Correram para a arca, já era tarde. A Bíblia diz que era um dia comum, era um dia normal, como o dia que nós estamos vivendo hoje mesmo. Casavam-se, davam em casamento, compravam, vendiam, negociavam. Era tudo normal, tudo como hoje. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. O ponto importante dessa história é sobre o livramento. O fato de Deus ter comunicado o que ia fazer a Noé, mandando que ele pregasse, e quando chegou o momento certo, assim: entra na arca, Noé. Entra você e sua família. 8 almas entraram e foram livres daquela grande tempestade que durante 40 dias esteve ali sobre a terra. O segundo episódio fala sobre Ló. O nome Ló talvez não seja familiarizado a muitas pessoas, mas se nós falarmos Sodoma e Gomorra, você vai se lembrar. Pois bem, Ló era sobrinho do patriarca Abraão. Naquela divisão, quando um foi para um lado, outro foi para o outro, Ló olhou as campinas de Sodoma e disse: eu quero morar lá. Lá parece um lugar maravilhoso. O outro lado é pedra. Como é que eu vou cuidar dos meus rebanhos num lugar pedregoso? Olhou e viu as campinas de Sodoma, tudo muito bonito. Tudo que a vista pode dizer é bonito. Ah, isso aqui é lindo. As nossas vistas, os nossos olhos nos enganam muitas vezes. E ele foi morar lá. E ali, morando ali em Sodoma e Gomorra, com a sua família, suas 2 filhas, eles perceberam que o lugar estava infestado de um espírito de prostituição, de homossexualismo. É o que diz a Bíblia. Que tem coisas que hoje o homem acha que é perfeitamente normal. Mas nós não temos que olhar de se é normal ou anormal. Vamos olhar o que a Bíblia fala. Tem muitas pessoas enganadas aí pelo seu próprio coração, por essa sociedade, pelo sistema que rege o mundo hoje, tratando o pecado como normalidade. Mas a Bíblia fala que aquele que ama o pecado torna-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Afaste-se do pecado e Deus vai te receber. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa
e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ele habitava ali no meio daqueles homens ímpios e tinha todos os dias a sua alma afligida. Sabe o que é isso? Sua alma vivia afligida, angustiada, preocupada, habitando ali, sem saber o que fazer, sem saber a solução que ele poderia dar para a sua vida. Porque o servo de Deus não vive bem no meio da corrupção, não vive bem no meio do pecado, não vive bem no meio daquele sistema afastado de Deus. Ele vivia afligido desta forma. Aí Deus enviou 2 anjos na casa de Ló, lá dentro, lá naquele lugar corrompido onde ele vivia, e disse: vamos, saia daí, me acompanhe, pega a sua família, sua esposa, suas filhas, os seus futuros genros, e venham comigo, porque Deus mandou que eu destruísse a cidade. Mas nós não podemos destruí-la sem que antes você saia daí. Olha, é livramento de Deus. O que realmente deve nos chamar a atenção é esse amor de Deus, esse cuidado de Deus para com o homem, para comigo, para com você. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus, antes de fazer qualquer coisa, vai dizer assim: olha, eu vou fazer isso. É o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Glória a Jesus. Nós temos um Deus que cuida de nós a esse ponto, de nos dar esse livramento, de nos abençoar. Glória a Deus. E aí ele saiu, e a Bíblia fala que Deus derramou fogo sobre aquele lugar, e a cidade foi incendiada, todos pereceram. É triste, né? É uma história triste. Mas Deus, antes de fazer isso, já havia avisado, já vinha trazendo à lume o pecado daqueles homens. Eles sabiam que viviam na corrupção, eles sabiam que faziam coisas que desagradavam a Deus, eles sabiam que Deus não amava o que eles faziam, mas eles iam em frente. E Deus então tirou o seu servo. E a parte final do texto que nós lemos diz assim: assim como Deus livrou o justo Ló daquela comunidade corrompida, quando ele tinha todos os dias a sua alma afligida pelo pecado deles, assim também sabe livrar da tentação os piedosos. Quando a gente pensa em piedoso, a gente pensa logo naquela figura, né, com a cabeça inclinada, aquela aparência de humildade. Mas na verdade a palavra piedoso, ela fala do temente a Deus. O temente a Deus é aquele que considera a Deus, aquele que o reverencia, que o ama de verdade, não apenas de palavras, mas que o ama de todo o coração. O piedoso é aquele que busca a Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar as suas decisões, antes de aceitar o ilícito, antes de fazer qualquer coisa, ele ora a Deus. Quando é algo que ele tem algum tipo de dúvida, ele diz: Deus, será que eu posso fazer isso? Eu posso me aliançar dessa forma? Senhor, tu estás nisso, tu estás naquilo. É o piedoso, que considera Deus, que busca Deus, que coloca diante de Deus as suas intenções, os desejos do seu coração. É o piedoso. A esses Deus livra, diz a Bíblia. Deus sabe livrar da tentação os piedosos. O salmista, em várias ocasiões, no livro dos Salmos, ele diz: na angústia clamei ao Senhor e ele me escutou. Na angústia, olha, angústia é mais do que um simples problema que possamos viver. Angústia são momentos aflitivos, momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de insegurança. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Deus que nós servimos e pregamos, este Deus que está pronto a olhar por você, a olhar para o seu clamor, a ouvir e responder as suas orações. Deus ouviu a oração do profeta Jonas quando estava lá no
no interior daquele grande peixe, 3 dias e 3 noites. Eu creio no que diz a Bíblia, eu creio na palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus deparou um grande peixe que o tragou e o levou até as praias de Nínive. Mas lá, quando ele estava no interior daquele grande mamífero, ele fez uma oração e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Deus ouviu a minha oração. Eu ainda estarei, os meus olhos verão e contemplarão o templo do Senhor. Ele tinha certeza que Deus estava usando toda aquela situação para preservá-lo, para guardá-lo. Sabe por quê? Porque Deus ama o homem, não ama o pecado. Deus não ama o pecado nunca vai agradar a Deus. O homem pode mudar, a sociedade pode mudar, podemos nos modernizar, mas o pecado afasta o homem de Deus. Sempre foi assim. Pode passar mais 1000 anos, mas o pecado vai ser sempre pecado. Deus quer nos livrar do pecado, Deus quer nos tirar, porque o pecado traz mal, faz mal ao homem. O pecado afasta o homem de Deus, e quando o homem se afasta de Deus, o homem não é completo, o homem é infeliz, o homem é triste, o homem é vazio. Mas quando Jesus chega, quando o pecado sai, o homem torna-se a pessoa mais feliz do mundo. Deus sabe livrar os piedosos da hora da tentação, na hora da luta, na hora da aflição. Seja em que situação for, Deus saberá te livrar, tá bom? Essa segurança é maravilhosa para nós. Eu gostaria de apresentar a sua vida ao Senhor. Gostaria de entregar a sua vida agora diante de Deus e dizer para você que você pode clamar a Deus onde você está, se recolher no seu quarto. Essa madrugada eram as 2 horas da manhã, eu estava acordado, sem sono. Eu disse: eu vou descer, eu vou lá para a sala, vou orar um pouquinho. Passei momentos aqui preciosos orando, enquanto os outros dormiam, eu vim orar. Essa certeza de que Deus nos ouve, de que Deus está atento. E depois daquele período glorioso de oração, onde você ora por todas as pessoas, aqueles que você lembra, os que estão perto, os que estão longe, pelos parentes, pela igreja, pelo país. E você sai desse momento de oração com a alma confortada. Deus está ali do seu lado, te observando, vendo a sua vida, olhando para o seu coração. Clama a Deus, Ele vai te ouvir. Ore ao Senhor no meio dessa angústia e Deus vai te responder. Deus livrou o justo Ló. Ló não era melhor do que eu e você. Ele era um homem como nós. Deus livrou Noé. Deus guardou ele e a sua casa do dilúvio. E se nós fôssemos aqui citar os exemplos de pessoas que foram guardadas no meio das suas aflições, a Bíblia fala de Tiago, capítulo 5. Em Tiago 5 fala sobre o profeta Elias. Diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Era um homem comum como eu e você. No entanto, ele orou e Deus não deu chuva sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou novamente e Deus deu chuva, falando dessa intimidade que o homem pode desenvolver com Deus. Que você tenha um ótimo domingo, né? Que a partir dessa semana que começa hoje, você possa ter muitas experiências maravilhosas e abençoadoras na tua vida e na tua família. Nós temos orado por você, creia nisso. Todos os dias nós temos te apresentado a Deus, rogando ao Senhor que as suas mãos sejam colocadas sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de vocês. Pai, eu quero te agradecer pela palavra que tem nos alimentado, tem nos fortalecido. Eu oro pelos nossos irmãos que nos ouvem e que conosco participam desta live, que eles sejam fortalecidos e alimentados pelo poder da Tua palavra e também da Tua presença. Faz uma obra, Deus, no coração daqueles que necessitam ouvir a Tua voz, que necessitam ter uma experiência contigo, que ainda não tiveram, mas o Senhor está trabalhando em suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém.